Olá pessoal, como nós vimos no nosso último vídeo, nós podemos inserir nosso código JavaScript dentro do nosso código HTML, da forma que nós fizemos no vídeo anterior. Mas normalmente é interessante que nosso código JavaScript seja inserido em um arquivo separado ou um arquivo externo ao arquivo HTML. Isso vai fazer com que seja mais fácil de nós lermos tanto o código HTML quanto o código JavaScript. Fica mais fácil depois de entender esse código, fazer alguma manutenção, alteração nesse código. E também um arquivo externo JavaScript, ele pode ser armazenado em cache por um navegador e depois, quando a gente precisa recarregar essa página novamente, talvez ela seja carregada de uma maneira mais rápida do que se nós utilizarmos todo um código JavaScript dentro de um código HTML. Então, neste caso, eu vou clicar aqui neste ícone do Explorer, do VS Code, dentro da nossa pasta intro.js que nós já estávamos utilizando, onde se encontra o index.html. Eu vou clicar no ícone para a criação de um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo chamado index.js. O fato de eu colocar a extensão JS indica então que esse é um arquivo para armazenamento de código JavaScript. Quando eu fiz uma alteração na pasta, a página que já foi carregada pelo Live Server, por isso que apareceu essa mensagem novamente, eu vou recortar esse código que está aqui e colocar dentro do nosso arquivo index.js. Vou voltar no meu código HTML e agora se eu apertar Ctrl F, vocês vão observar que não tem mais aquela mensagem que estava escrita aqui embaixo e não apareceu a caixa de mensagem. Isso porque este código HTML agora não está enxergando nenhum código JavaScript. A gente precisa indicar onde se encontra o nosso código JavaScript, já que ele está armazenado em um arquivo externo. Para isso eu vou digitar aqui src, é uma abreviação de source ou fonte, e eu vou descrever aqui index.js, que é onde se encontra o nosso arquivo JavaScript. Quando eu salvar agora, Ctrl S, e salvar o meu arquivo JavaScript, a nossa página volta a se comportar da mesma maneira anterior, apresentando essa caixa de mensagem aqui, olá, seja bem-vindo, aquele texto que se encontrava no H1 e o texto que nós inserimos usando o document write aqui embaixo. No JavaScript, pessoal, como eu comentei em algum vídeo anterior, o uso de ponto e vírgula é bem comum ser utilizado sempre que nós escrevermos uma declaração. O que é uma declaração? Você vai escrever um comando, uma expressão, ou utilizar uma função para a realização de uma tarefa. E você separa então essas diferentes declarações utilizando ponto e vírgula. É possível escrever código em JavaScript sem utilizar ponto e vírgula, porém é bem comum, ou até mesmo recomendado, que a gente sempre utilize o ponto e vírgula aqui no final de cada declaração. Se eu tivesse removido aqui o ponto e vírgula e apertar Ctrl S, ia funcionar da mesma forma. Porém, se nós juntarmos esses dois comandos, essas duas declarações, seria um problema, porque isso aqui é para realizar uma tarefa, isso aqui é para realizar outra. A gente não pode deixar na mesma linha se nós não estivermos utilizando ponto e vírgula. Nesse caso, agora assim que eu coloque o ponto e vírgula e apertar Ctrl F, ele voltaria a funcionar. Para não ter esse tipo de confusão, pessoal, é muito mais simples a gente sempre utilizar então ponto e vírgula no final de cada declaração. Para nós observarmos e identificarmos erros que estão acontecendo no nosso código JavaScript, ou até mesmo para rodar o nosso código JavaScript em um outro local no nosso navegador, é interessante a gente vir aqui, clicar com o botão direito, utilizar a opção inspecionar, e vai aparecer aqui umas ferramentas do desenvolvedor. Vamos clicar aqui na opção console e
Nesse momento, pessoal, nós podemos digitar um código JavaScript diretamente aqui nesse console e ver o resultado. Então, por exemplo, se eu tivesse escrito alert teste de caixa de mensagem e apertar o Enter, ele vai aparecer aqui então esse teste de caixa de mensagem nessa caixa de mensagem. Se eu tivesse escrito diretamente aqui document.write teste de texto no HTML, vírgula, Enter, ele ia escrever diretamente esse texto aqui dentro do nosso documento HTML. Então é bem interessante o uso do console para a gente verificar erros do nosso código, como eu vou demonstrar aí nos próximos passos. Se nós quisermos limpar o conteúdo desse console, a gente pode apertar Ctrl L, ele limpa tudo. E outra coisa importante que eu esqueci de comentar com vocês, que se você tiver mais de um arquivo .js externo, você precisa adicionar cada um deles aqui no nosso código HTML. Então, por exemplo, eu teria aqui e adicionar, se eu tivesse um arquivo index.2 ou um arquivo index.3, eu teria que fazer essa adição de cada um desses arquivos individualmente. No nosso exemplo, nós só temos um index.js, então eu vou deixar como estava. Um outro ponto importante, pessoal, é que o nosso arquivo, nosso código JavaScript, como eu comentei com vocês, ele altera o comportamento da página, como a gente já viu ele utilizando a função alert, o document.write. Nós podemos, então, mudar o conteúdo de algum elemento HTML. Então, por exemplo, esse elemento aqui, o H1, posso colocar um ID e colocar aqui o valor 1 para a identificação desse elemento. Eu vou copiar e colar esse H1, eu vou chamar ele de H2. Eu vou colocar uma outra identificação aqui, que seria o nosso T2, o segundo texto. E vou deixar, por enquanto, esse texto aqui em branco. Quando eu aplico aqui o Ctrl S, a gente então tem aqui no H1 esse texto, Introdução à Linguagem JavaScript. Esse texto aqui está sendo gerado por causa deste comando, mas se nós apagarmos totalmente aqui o nosso arquivo .js e salvar, observar que nós temos apenas este conteúdo no HTML, Introdução à Linguagem JavaScript. Se nós escrevermos agora document.querySelector, ou seja, nós vamos selecionar entre os elementos que se encontram no código HTML o elemento que é identificado pelo ID 1, utilizando essa hashtag aqui entre aspas simples. A partir do momento que eu obtive o elemento HTML que está identificado pelo ID T1, eu vou alterar o conteúdo dele utilizando essa propriedade textContent e vou adicionar um novo texto, como por exemplo JavaScript introdução. Quando eu salvo, observe então que o valor do elemento H1 foi alterado. Eu poderia fazer a mesma coisa para o elemento H2. Copiei e colei aquela linha. Estou selecionando aqui o elemento HTML com o ID T2 e vou colocar aqui um novo texto. Observe que no nosso HTML o T2 está vazio, ele não tem texto nenhum. Mas se eu colocar aqui, exemplificando algumas funcionalidades. E quando eu apertar Ctrl S, a gente vai ver então aqui esse texto do H2. Então, nesse momento, a gente viu um exemplo de como o JavaScript consegue alterar o conteúdo aí do nosso documento HTML.
Nós já vimos que a gente consegue criar uma caixa de mensagens utilizando o alert, mas a gente vai apresentar também agora o uso de uma outra caixa, uma caixa ou uma janela de diálogo, onde você pode fazer uma pergunta e apresentar ali um campo de entrada, uma caixa de texto para o usuário digitar uma informação e você obtém a informação que foi digitada. Então, por exemplo, quando eu faço assim, prompt, coloco um texto aqui, por exemplo, qual é o seu nome, ponto e vírgula. Quando eu aperto Ctrl S nesse documento, ele já vai atualizar automaticamente essa página e aparece essa caixa. Qual é o seu nome? E aqui a gente pode digitar um nome qualquer. Por exemplo, Jim. Ok. Para onde foi esse nome que nós digitamos? Bom, se nós quisermos guardar esse valor que foi digitado em algum lugar, a gente pode criar aqui uma constante chamada nome. Eu vou explicar em um outro momento o uso de variáveis e constantes, mas por enquanto você pode entender então que essa constante é apenas um local onde a gente pode armazenar esse nome que foi digitado. E eu escrevi nome porque estou querendo guardar o nome da pessoa, mas eu poderia ter colocado qualquer outra palavra aqui como identificador dessa constante. Agora que eu sei que o nome que foi digitado vai ser guardado aqui, eu posso então, logo depois que o usuário digitar o nome dele nessa caixa de diálogo, apresentar uma mensagem na tela, como por exemplo, que bom ter você aqui. Vamos começar. Eu vou explicar com mais detalhes em um outro momento, pessoal, o uso dessa crase aqui no início e no final desse texto e o uso do cifrão e as chaves em volta de nome. Mas basicamente o que nós estamos fazendo é concatenando esse pedaço de texto e este pedaço de texto com o valor da constante. E qual é o valor da constante? É o nome que o usuário digitar. Nós estamos juntando tudo isso em um texto só para ser inserido dentro da janela que vai ser aberta pela função alert. Então, quando eu aperto Ctrl S, aparece novamente a caixa de diálogo perguntando qual é o seu nome. Se eu clicar aqui na caixa de diálogo, se eu digitar Jim e clicar OK, este valor foi colocado dentro dessa constante, a constante foi concatenada, ela foi juntada com esse texto que nós digitamos aqui dentro do alert e ficou assim. Que bom ter você aqui, Jim. Vamos começar. Ok. Então aqui é um outro exemplo de como o JavaScript pode mudar o comportamento ou criar uma interação entre o usuário e a página HTML. Existem outras formas do JavaScript alterar o comportamento da página que a gente vai ver no próximo vídeo.